Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal e nesse vídeo nós precisamos falar sobre a entrevista coletiva que o técnico Renato Portaluppi concedeu nesta quarta-feira, um dia antes do jogo contra o Brusque, último jogo do Campeonato Brasileiro da Série B de 2022. Algo praticamente inédito, o técnico Renato conceder uma entrevista em pré-jogo, e isso foi que chamou mais a atenção de todos os repórteres, porque ele fez grandes revelações. Deu várias dicas e nisso eu venho contextualizar para vocês todos os detalhes do que ele trouxe nesta coletiva. Eu sou o Léo Nascimento e criei esse canal para falar sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense, com notícias, informações e mais uma análise como essa, porque tem informação no que o técnico Renato concedeu nessa coletiva. Principalmente quando ele começa já falando que ele chegou no Grêmio e conseguiu atingir o objetivo de subir o time para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Ele afirma também que já colocou o seu empresário, o Gauchinho, para conversar com os dois candidatos a presidente do Grêmio para fazer a renovação de contrato para a temporada 2023. Algo que a gente sabe que é o desejo dos dois presidentes, até porque a gente já fez aqui entrevista com tanto o Codorico Román quanto com o Roberto Guerra, e os dois confirmaram que tem o desejo de manter o Renato em 2023. Para isso, o Gauchinho já conversou, já fez os detalhes das pedidas do que precisa ser feito, do que precisa para 2023, e o Renato confirma que isso já está encaminhado. Ele também foi questionado sobre a possibilidade de montar o grupo, quem monta, como fará, como deve ser feito esse processo de renovação para 2023, já que o Grêmio terá vários jogadores fora desse elenco que estarão fora em 2023. E aí o Renato começa a dar os seus recados. Exatamente. Ele manda recados tanto para os próximos presidentes como para as pessoas que podem tentar ou estarão dentro do comando do Grêmio na próxima temporada. Ele fala que quem monta o grupo é o treinador. E por que ele comenta exatamente isso? Porque o primeiro a ser demitido caso algo dê errado é a cabeça do treinador que rola. Isso são palavras do próprio Renato. O jogador, ele fala também que quando algum dirigente alguém quiser indicar um jogador, ele vai estar escutando, vai poder administrar isso, e se esse jogador servir, não tem por que ele não escutar essas pessoas quando forem indicadas para ele. Mas ele fala que quem manda é o treinador, quem escolhe é o treinador, ele que faz a montagem do grupo. E aí ele faz aquela referência de que não adianta colocar pessoas que não entendem de futebol, que chegam aqui e dão vários nomes, várias situações e perguntam: vai me ajudar? Ele vai ajudar? Ele fala exatamente sobre isso. Essa pessoa vai me ajudar? Ah, mas ele é gente boa. Tá, mas ele vai ajudar o que no Grêmio? Ah, mas ele é gente boa. Ele vai me ajudar onde aqui? Ah, mas ele é gente boa. Nessa forma de que a pessoa é gente boa porque é amigo, as coisas ruins acontecem. São as palavras que o Renato utilizou na coletiva. Quando ele fala sobre a indicação de algum jogador que seja interessante, que possa agregar ao grupo, ele vai escutar, vai estudar, e se for boa, ele vai aceitar. Ele confirma isso na sua coletiva. Isso, alguns detalhes, a forma que ele se expressa, eu quero trazer aqui para vocês, é uma forma que ele tem de mostrar para todo mundo como ele vê a questão de processos internos e gestão. Então, ele mostra aqui a gestão do grupo, o vestiário, como contratar, quem contratar e a visão do grupo de jogadores para competir e estar dentro do Grêmio é dele. E ninguém pode dizer que ele não entende de gestão de grupo. É uma parte de um processo interno do clube. A parte de processos que são tanto do presidente, vice-presidente ou executivo de futebol, que vem para o departamento de futebol, isso ele entende a sua hierarquia e ele vai respeitar exatamente isso. Ele fala, inclusive, na sua entrevista, que se precisa colocar A ou B no cargo, mas que essas pessoas, ele percebe que não entendem de futebol, ele vai dizer assim, ó, tudo bem, fica no cargo, tu quer o posto, pode ficar no posto, mas que não atrapalhe o futebol. Isso, exatamente, mais ou menos, a gente consegue entender os passos que ocorreram de 2020 para cá. Aconteceu muito disso dentro do próprio Grêmio. Depois ele fala sobre isso, em dar um pitaco em cima do próprio presidente Romildo, e que
ele sabe que errou, que ele errou, e ele afirma, o Renato afirma que o presidente Romildo errou em muitas coisas e que não escutou ele quando eles acabaram saindo da sua saída em março de 2021. Sobre a questão da montagem do grupo, eu monto o grupo com o dinheiro que o clube tem. Isso aqui ele já dá a letra exatamente para a gente começar a pensar no que ele montou nas temporadas de 18, 19, 20, porque fez parte do processo em que o Grêmio acabou caindo em 2021. Mas ele não estava dirigindo o clube. E aí ele sabe que esses jogadores que ele está indicando, ele acaba indicando, e ele fala que conversou já com 5, 6 jogadores, e que esses jogadores a torcida irá gostar e só virão para o Grêmio se ele estiver no Grêmio em 2023. Ou seja, ele diz de novo que está tudo mastigado, que ele já fez todos os contatos e passou essa lista para os 2 presidentes, para eles poderem fazer, quando forem um eleito, fazer o processo de contratação, porque ele não se envolve na finança, ele apenas traz as pessoas, conversa com os jogadores e convence eles de que eles vão jogar com o Renato no Grêmio em 2023. Isso é uma parte de um processo que depende do departamento de futebol, que é parte do futebol. E o Renato está incluído nisso, porque ele faz a parte, ele é o treinador, e ele vai saber em quem ele tem que montar e quais são os pontos que precisam trazer para o Grêmio em 2023. Ele confirma que já foi procurado por outros clubes. Essa é outra informação muito importante que precisa ser dita. Ele diz que já foi procurado por outros grandes clubes do futebol brasileiro, mas que ele deu prazo para eles, que não conversa com ninguém antes do dia 12 de dezembro, porque dia 12 de dezembro é a eleição do Grêmio, e aí ele vai conversar com os 2 candidatos, ou o vencedor, se ele vai ficar em 2023. Se ele não ficar, ele abre seu leque para conversar com outros clubes. Fora isso, a prioridade é total do Grêmio. As mudanças para a temporada 2023, para a montagem do Grêmio, a montagem do elenco, a estrutura, podem ser drásticas. Ele fala exatamente dessa forma. Falei para o próximo presidente, são as palavras do Renato, tem que montar um grupo forte, abrir o cofre, se quiser pensar grande, pensar em título. Pensar pelo menos numa vaga de Libertadores para 2024, isso para Campeonato Brasileiro. Depois ele fala, se a Liga sair, a Libra, né, que é a Liga Brasileira, se ela sair, porque ele sabe o que está acontecendo, vai ter dinheiro. E ele afirma, eu sei que vai ter dinheiro, então dá para montar grupo para disputar título. É esse o nível e a forma que o Renato vê a gestão dentro do clube. Ele, na parte do departamento de futebol, junto com a comissão técnica, ele consegue ver dessa forma. Aí eu pergunto para vocês, o técnico Renato fará parte como um vice-presidente? Ele será o executivo de futebol? Ou é o jeito dele de ser como ele sempre foi, desde que ele chegou no Grêmio nas outras passagens? Né? A gente sabe exatamente como ele trabalhou, como ele montou elenco, como ele trouxe jogadores para poder trabalhar nesse tempo em que ele foi treinador em todas as 3 passagens. Ele colocou a questão sobre os próximos presidentes para a montagem do seu grupo. Tem que cobrar as pessoas que entendem. Tem que colocar as pessoas que entendem. Mas ele informa de novo, ele afirma de novo que ele precisa colocar algumas pessoas em alguns cargos e ele afirma, indica que não precisa se envolver com o futebol, e isso teria que ser determinado com algum executivo, e aí o Grêmio precisa saber com quem vai tratar o seu presidente, com quem vai contratar para isso. Jogadores que vão ajudar bastante, nada fora da realidade, são os jogadores com quem ele conversou. As palavras que ele acaba afirmando para os próximos, na coletiva, para os próximos presidentes. Porque eu conheço a realidade do grupo, ele conhece a realidade do clube, exatamente sobre os valores, que são salários, se tem salários altos, se tem premiações, algo dessa forma em que ele analisa para poder trazer os jogadores e agregar para o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E aí depois ele dá uma
uma mostra para os repórteres na coletiva sobre quando ele chega no Grêmio, que ele mostra exatamente o que eu coloquei aqui na thumb desse vídeo. Fiquei com medo de quando cheguei. Ele foi perguntado, se eu não me engano, foi pelo Jairo Cuba, quando ele chegou no grupo, no Grêmio, e viu o grupo de jogadores, porque o Grêmio estava no G4, se tinha algo de diferente, se ele podia fazer algo de diferente nisso, com esse elenco, para poder fazer com que o time pudesse jogar naturalmente e conseguir o acesso com mais facilidade. E aí ele fala, mesmo no G4, eu fiquei com medo quando cheguei. Fiz várias reuniões com os jogadores, expliquei para eles que precisam resolver a questão da subida, do teu acesso para a Série A, o quanto antes, de não deixar para as últimas rodadas. Ele diz, fiquei com medo. E aí ele depois fala sobre o Vasco e o Bahia. Ele cita os dois gigantes, além do Sport, que estão na Série B, que ainda não conseguiram acesso e ficou tudo para a última rodada. E imagina, acaba não subindo, qual é o trauma que pode acontecer num clube desse tamanho? Renato esclareceu muitas coisas e o ponto principal é que ele ficou com medo. E por isso ele vem com essa coletiva e mostra todo esse lado de que precisa ser mudado muitas coisas internamente. O Grêmio conseguir atingir, pelo menos, chegar próximo de títulos, né, de competir em títulos na temporada 2023. Chegou aí? Dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem junto comigo. Eu volto com mais análises como essa, e aqui é Grêmio.